Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos. Vamos dar continuidade à leitura do documento 130 no tópico 2. Se você está acompanhando aí os outros tópicos e as leituras, eu quero te agradecer e te dizer que você é muito bem-vindo. Quero te pedir também para ajudar a difundir, a divulgar as leituras e as verdades contidas no livro de Urântia, fazendo um compartilhamento nas redes sociais dos nossos vídeos, das nossas leituras. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês e prosseguindo aí com a leitura do documento 130, que é um documento belíssimo. Agora no tópico 2, quando Jesus, Gonod e Ganide chegam em Cesareia. Se você ainda não tem o livro impresso, você pode acompanhar a leitura pelo link, acessando pelo link que está logo abaixo na descrição do vídeo e também pelo www.urantia.com.br/ler. Vamos lá? Documento 130, tópico 2, em Cesareia. Deixa eu acessar aqui. Jesus e seus amigos ficaram em Cesareia mais tempo do que o esperado, pois foi descoberto que um dos imensos remos da embarcação na qual pretendiam viajar estava ameaçando de quebrar-se. O capitão decidiu permanecer no porto, enquanto um novo remo estava sendo feito. Havia escassez de carpinteiros hábeis para essa tarefa, e por isso Jesus colocou-se como voluntário para ajudar. Durante as noites, Jesus e os seus amigos caminhavam ao longo de uma bela muralha, que servia de passeio em volta do porto. Ganide apreciou grandemente as explicações de Jesus sobre o sistema de águas da cidade e sobre a técnica pela qual as marés eram utilizadas para lavar as ruas e esgotos da cidade. Esse jovem da Índia muito ficou impressionado com o templo de Augusto, situado em uma elevação e encimado por uma estátua colossal do imperador romano. Na segunda tarde em que permaneceram lá, os três assistiram uma sessão no enorme anfiteatro, onde podiam assentar-se 20.000 pessoas. E, naquela mesma noite, foram a uma peça grega no teatro. Esses eram os primeiros espetáculos dessa modalidade que Ganide presenciara. E ele fez muitas perguntas a Jesus sobre os mesmos. Na manhã do terceiro dia, fizeram uma visita formal ao palácio do governador, pois Cesareia era a capital da Palestina e residência do procurador romano. Na mesma pousada deles estava também o mercador da Mongólia. E com esse homem do Oriente Longínquo, como esse homem do Oriente Longínquo falava grego bastante bem, Jesus teve várias e longas conversas com ele. Esse homem ficou muito impressionado com a filosofia de vida de Jesus e nunca esqueceu as palavras de sabedoria a respeito de viver a vida celeste enquanto estamos na terra, por meio de uma submissão diária à vontade do Pai Celestial. Esse mercador era taoísta e havia se tornado um forte crente na doutrina de uma deidade universal. Quando retornou à Mongólia, começou a ensinar essas verdades avançadas aos seus vizinhos e aos seus sócios nos negócios. E, em consequência direta dessas atividades, o seu filho mais velho decidiu tornar-se um sacerdote taoísta. Esse jovem exerceu uma grande influência a favor da verdade avançada por toda a sua vida e foi sucedido por um filho e um neto que, da mesma forma, foram devotos leais da doutrina do Deus único, o legislador supremo do céu. Enquanto o ramo oriental da primitiva igreja cristã, tendo a sua sede em Filadélfia, ateve-se com mais fé aos ensinamentos de Jesus do que os seus irmãos em Jerusalém, lamentável é que não tivesse havido ninguém como Pedro para ir à China, ou como Paulo para ir à Índia, quando então o solo espiritual lá estava tão favorável ao plantio da semente do novo evangelho do reino. Esses mesmos ensinamentos de Jesus
à medida que foram sustentados pelos filadelfianos, teriam tido um apelo tão imediato e efetivo para as mentes dos povos asiáticos, cheios de fome espiritual, como tiveram os sermões de Pedro e Paulo no Ocidente. Um dos homens que por um dia trabalharam com Jesus no remo tornou-se um grande interessado nas palavras que de hora em hora brotavam dele enquanto trabalhavam no estaleiro. Quando Jesus sugeriu que o Pai do céu estava interessado no bem-estar dos seus filhos na terra, esse homem grego, Anaxando, disse: se os deuses estão interessados em mim, então por que eles não removem esse capataz cruel e injusto dessa oficina? Ele surpreendeu-se quando Jesus replicou: já que tu sabes como ser amável e valorizas a justiça, talvez Deus haja colocado esse homem equivocado perto de ti para que o conduzas a um caminho melhor. Talvez tu sejas o sal que irá fazer com que esse irmão se torne mais agradável a todos os outros homens. Isto é, se tu não tiveres perdido o teu sabor. Assim como estão as coisas, esse homem é o teu amo, porque os seus modos perversos têm uma influência desfavorável sobre ti. Por que não afirmar o teu domínio sobre o mal pela virtude do poder da bondade, tornando-te tu, assim, o mestre de todas as relações entre ambos? Posso predizer que o bem em ti pode vencer o mal nele, se tu deres ao bem uma oportunidade boa e justa. Não há aventura mais apaixonante no curso da existência mortal do que o regozijo de atuar como um parceiro na vida material, que se une à energia espiritual e à verdade divina, em uma das lutas triunfantes contra o erro e o mal. É uma experiência maravilhosa e transformadora tornar-se o canal vivo da luz espiritual para os mortais que permanecem na escuridão espiritual. Se fores mais abençoado no conhecimento da verdade do que esse homem, a necessidade dele deveria desafiar-te. Certamente não és o covarde que ficaria na praia vendo perecer um semelhante que não sabe nadar. Quão mais valiosa é a alma daquele homem que se debate nas trevas, se comparada ao seu corpo afundando na água. Anaxando ficou muito emocionado com as palavras de Jesus e em seguida contou ao seu superior o que Jesus lhe havia dito, e naquela mesma noite ambos procuraram o aconselhamento de Jesus para o bem-estar das suas almas. E mais tarde, depois que a mensagem cristã havia sido proclamada em Cesareia, aqueles dois homens, um grego e outro romano, creram na pregação de Filipe e se tornaram membros proeminentes da igreja que ele fundou. Posteriormente, esse jovem grego foi designado ordenança de um centurião romano, Cornélio, que veio a se tornar um crente por meio da ministração de Pedro. Anaxando continuou ministrando luz àqueles que estavam nas trevas até o dia do aprisionamento de Paulo em Cesareia, quando pereceu por acidente na grande matança de 20.000 judeus, ao socorrer aqueles que sofriam e morriam. Ganide estava nessa época começando a perceber que seu tutor gastava seu tempo de lazer em um ministério pessoal pouco comum junto aos seus semelhantes, e o jovem indiano decidiu descobrir o motivo dessas atividades incessantes e perguntou: por que tu te ocupas tão continuamente em falar com estranhos? E Jesus respondeu: Ganide, nenhum homem é estranho para aquele que conhece a Deus. Na experiência de encontrar o Pai no céu, tu descobres que todos os homens são irmãos teus. E como pode parecer estranho que alguém se regozije com o encontro de um irmão descoberto recentemente? Tornamo-nos amigos de irmãos e irmãs e sabemos dos seus problemas e aprendemos a amá-los. É a suprema experiência da vida. Essa foi uma conversa que durou até tarde da noite, no curso do qual o jovem pediu a Jesus que lhe contasse sobre a diferença entre a vontade de Deus e o ato humano da escolha, que é também chamado de vontade. Em essência, Jesus disse:
A vontade de Deus é o caminho de Deus, é compartilhar da escolha de Deus em face de qualquer alternativa potencial. Fazer a vontade de Deus, portanto, é a experiência progressiva de tornar-se mais e mais como Deus. E Deus é a fonte e o destino de tudo que é bom, belo e verdadeiro. A vontade do homem é o caminho do homem, a soma e a essência daquilo que é mortal, daquilo que o mortal escolhe ser e fazer. A vontade é a escolha deliberada de um ser autoconsciente que toma a decisão conduta baseada na reflexão inteligente. Naquela tarde, ambos, Jesus e Ganide, divertiram-se em brincar com um cão pastor muito inteligente. E Ganide quis saber se o cachorro tinha uma alma, se tinha vontade. E em resposta às suas perguntas, Jesus disse: o cão tem uma mente que pode conhecer o homem material, o seu mestre, mas não pode conhecer a Deus, que é espírito. Por isso o cão não possui uma natureza espiritual e não pode desfrutar de uma experiência espiritual. O cão pode ter uma vontade derivada da natureza e aumentada pelo aperfeiçoamento. Contudo, tal poder de mente não é uma força espiritual, nem pode ser comparada à vontade humana, porque não é reflexiva. Não é resultado do discernimento entre os significados morais mais elevados, nem da escolha dos valores espirituais e eternos. É a posse de tais poderes de discernir o que é espiritual e de escolher a verdade que faz do homem mortal um ser moral, uma criatura dotada com os atributos de responsabilidade espiritual e com o potencial de sobrevivência eterna. Jesus continuou a explicar que é a ausência de tais poderes mentais que para sempre torna impossível aos animais desenvolver uma linguagem no tempo ou experimentar qualquer coisa equivalente à sobrevivência da personalidade na eternidade. Como resultado da instrução desse dia, Ganide nunca mais cultivou a crença na transmigração das almas dos homens para os corpos de animais. No dia seguinte, Ganide falou tudo isso a seu pai. Em resposta à questão de Gounod, Jesus explicou: as vontades humanas, que estão inteiramente ocupadas em tomar apenas decisões temporais sobre questões materiais da existência animal, estão condenadas a perecer no tempo. Aqueles que tomam decisões morais de todo o coração e que fazem escolhas espirituais incondicionais estão assim identificados progressivamente com o Espírito Divino que neles reside e, portanto, se transformam, aproximando-se cada vez mais dos valores da sobrevivência eterna, a interminável progressão do serviço divino. Foi nesse mesmo dia que pela primeira vez ouvimos a verdade crucial que, colocada em termos modernos, significaria: a vontade é aquela manifestação da mente humana que capacita a consciência subjetiva a expressar a si mesma objetivamente e a experimentar o fenômeno de aspirar a ser semelhante a Deus. E é nesse mesmo sentido que todo ser humano reflexivo e de mente espiritual pode tornar-se criador. Bom, meus irmãos, terminamos aqui a leitura do tópico 2 do documento 130. Cada tópico, cada parágrafo desse documento, para mim, é uma maravilha. Eu sou muito fã desse documento e de todo o ensinamento que ele traz. Esses parágrafos do tópico 2, eles contêm muito ensinamento prático, muitos conceitos que são a base do discernimento espiritual elevado. Eu aconselho a todos vocês que estão lendo pela primeira vez ou que ainda não captaram a maior parte dos ensinamentos, que deem uma lida com mais rigor, com mais atenção
a esses parágrafos, pois eu tenho certeza que o ensinamento contido neles fará grande diferença para todos vocês que quiserem evoluir espiritualmente e mentalmente no trabalho proativo ao reino dos céus. A metodologia que eu uso para estudar é observar os verbos e o significado de cada palavra que eu ainda não conheço. E depois me perguntar como que eu posso colocar isso de forma prática no meu cotidiano. É assim que eu estudo e eu acho que essa minha técnica serve para qualquer um que queira fazê-lo também. Eu vou deixando por aqui o meu grande abraço a todos e o meu muito obrigado por vocês estarem acompanhando a nossa leitura. E já deixando o convite para todos voltarem na próxima leitura, onde continuaremos com o tópico 3, onde Jesus e os seus amigos Gonod e Ganid chegam em Alexandria. É também um tópico muito legal. Um grande abraço a todos vocês, ajudem a divulgar esse trabalho e estamos juntos nessa jornada espiritual. Até a próxima!